Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos, esta casa de amor, de caridade, de estudos, que a todos recebem de braços abertos. Eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. E assim vamos buscar um lugar onde você possa ficar em silêncio, onde você possa se recolher. Vamos nos sentar confortavelmente e, através de uma respiração profunda, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Criador. Vamos trazendo a imagem serena do nosso Mestre Jesus. E vamos permitindo o envolvimento dos amigos de luz que se acercam de cada um de nós, identificando as necessidades de cada um, direcionando energias salutares, benéficas. E assim vamos entrando em conexão com o plano maior através de uma prece. Aqueles que desejarem fechar os olhos apenas como recurso de maior concentração, de conexão com o plano maior, fiquem à vontade. Nós te agradecemos, Mestre Jesus, por todo o seu amor, por todo o seu amparo, e te pedimos, Senhor, serene a nossa mente, tranquilize o nosso coração, permitindo que estejamos permeáveis aos ensinamentos que nos serão transmitidos, que tenhamos compreensão das informações e das lições que nos serão transmitidas. E assim, mais tranquilos, mais harmonizados, nós vamos para as nossas vibrações, enviando emanações positivas dos nossos melhores pensamentos e sentimentos para aqueles nossos irmãos que necessitam. E assim, com os pensamentos firmes, vibremos pelos nossos irmãos em situação de rua, pois sabemos que enfrentam muitas necessidades todos os dias. Vibremos fé, fortalecimento, que eles tenham entendimento, que tenham a bênção de Jesus e a paz, que eles possam sentir-se envolvidos nessas nossas vibrações amorosas. Vibremos. Vibremos também pelos irmãos enfermos que estão acamados nos hospitais ou em suas casas, necessitando do acalanto da equipe espiritual para a recuperação da sua saúde, nas casas de repouso, todos aqueles que passaram por alguma cirurgia e que necessitam de uma recuperação, que os benfeitores espirituais possam pará-los em suas necessidades. Vibremos. Vibremos pelos idosos nos asilos, pelas crianças nos abrigos e pelos nossos irmãos nos presídios. Vibremos. Vibremos também pelo nosso planeta Terra, essa casa abençoada que Deus nos emprestou como morada para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Que este planeta encontre entendimento entre os povos, entre as nações, que possa dar um passo importante na sua regeneração, com a bênção e com a paz do nosso Mestre Jesus. Vibremos. Vibremos pelos nossos lares, que é o nosso educandário, onde tudo começa. Que os nossos lares sejam abençoados, que os nossos familiares recebam a bênção, a paz e o amor da espiritualidade maior. Vibremos. E assim nós te agradecemos, Pai de amor e bondade, por mais esta oportunidade, que a tua bênção, que a tua luz esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções.
Reflexão do livro Fonte de Luz, ditado pelo espírito da Joana de Ângeles, escrito pelo médium Divaldo Franco. Nessa reflexão de hoje, vamos falar sobre o comportamento pessimista. Todo mundo deve conhecer, né? Quem são as pessoas pessimistas? São as pessoas que têm o hábito da lamentação e da queixa. E se manifesta quando essa pessoa possui a ótica distorcida sobre a realidade que está vivendo, né? E que tem uma observação exclusivamente direcionada para o lado negativo dos acontecimentos, das pessoas, dos fatos. Essas pessoas se apresentam como vítima inocente de tudo quanto acontece com essa pessoa, sem observar, veja bem, sem anotar inumeráveis faces positivas que são oferecidas pela vida. Tem tantas coisas boas na vida, né? Por mais que seja por alguns momentos, mas existem esses fatos que podemos considerar que maravilhoso, né? Então o pessimista, ele vive o pessimismo porque se coloca no estado de comiseração, né? De miséria. E depois também tem mais uma, hein? Aí ele se compraz em atormentar-se, quer dizer, ele sente até prazer, entre aspas, né? Em se lamentar, em se autopunir com o sofrimento, né? Passando também com isso, olha, o que passa a fazer essa pessoa que vive nesse estado? Atormentar os outros, quem está próximo, né? Trazendo os miasmas venenosos, quer dizer, energias tão venenosas, tão tóxicas para as pessoas que moram juntos, vamos dizer, com quem se relaciona naquele momento. E essas pessoas pessimistas, ao invés de promover estímulo à saúde, né? Falar, não, eu sou saudável, aí os seus comentários fortalecem sempre a valorização das doenças. Não tenho saúde não, porque dói aqui, dói ali, né? Fica detalhando o quadro das enfermidades que muitas vezes não são reais, são imaginárias. Às vezes algumas são, né? Até criada. Essas enfermidades são criadas pela própria pessoa, que são pessimistas. E aí, ao invés de recuperar-se, né? Esquecendo-se totalmente de que ele mesmo, essa pessoa mesma pode ativar a mente saudável. Aonde? Sobre todas as suas células e sobre os sutis equipamentos cerebrais. O nosso cérebro, né, é uma grande tecnologia, é um grande equipamento. Na verdade, essa pessoa pode trazer uma grande engrenagem, equilíbrio nessa engrenagem do nosso cérebro. Pois, por quê? Quando o campo vibratório desse corpo está em desarmonia, né? Desse corpo de quem é pessimista, né? A fauna, aqui a Joana de Ângeles nos ressalta bem, nos alerta bem, a fauna e a flora microbiana se instalam, acabam atraindo bactérias, vírus, micróbios, né? Produzindo com tudo isso a nossa autodestruição, a nossa própria desorganização do corpo, da mente. Então vamos ter confiança em Deus, isso é o mais importante. Para que possamos ter otimismo, alegria de viver, para podermos ter esses recursos valiosos, divinos, né? Para nós podermos nos libertar, se livrar desses atávicos comportamentos pessimistas. Quer dizer, são comportamentos que às vezes trazem até de outras vidas, né?
Então, vamos nos livrar, vamos exercitar para nós podermos ter a consciência de que nós podemos trabalhar esse pessimismo interno, né? E trazer para dentro de nós a autorrealização e a autoplanificação. Cabe a nós, cada um de nós, termos esse caminho de evolução, de melhoramento, sempre na fé e equilíbrio em todas as direções. Amigos, às vezes a gente escuta muito comentário, até hoje, porque na minha infância, adolescência, era normal a pessoa ser quieta, ser obediente. Era uma outra vida. Mas hoje ainda se escuta, eu tenho sorte, porque meu filho, porque meu genro, porque minha filha é tão calmo, é tão calado. Pode surgir o assunto que for, que está sempre concordando. Eu morro de medo dessas pessoas. Porque pessoas que aparentemente não têm opinião nenhuma são pessoas que se omitem nas horas mais difíceis da vida, quando precisariam se colocar. Pessoas que aparentemente não têm nenhuma observação a fazer são aquelas que amanhã entrarão no processo de loucura e estarão contra tudo e contra todos. Quanta gente eu conheci que era elogiado pelos familiares e amigos como uma pessoa sem tisnar nas suas características, sem nenhuma dificuldade emocional e que depois foram as raias da dificuldade absoluta ou até tiraram a própria vida. Dos calados, dos quietos, eu confesso a vocês que tenho medo, porque raríssimos eu conheci que eram realmente equilibrados. Há silêncios que são ensurdecedores, que gritam, porque ali há toda uma loucura, uma força, entre aspas, indo para o negativo, que precisa ser condicionada, que precisa ser trabalhada, que precisa ser instruída e que fica guardada. E isso é perigoso, porque é daí que nascem os homens que aparentemente acham que podem mandar em todo mundo, que não prestam satisfação a ninguém. Não podemos ser assim. Coloquemos nossa opinião, digamos o que realmente achamos. E o espírita, citando aqui especificamente os espíritas, são reis em dizer, nesse assunto eu não me meto, disso eu não falo, a sociedade precisa discutir isso, mas eu não me coloco. Não pode ser assim, senão as coisas jamais vão mudar. Há silêncios que berram por uma solução, que nós não fiquemos calados, que dentro da mansuetude ou da autoridade que tenhamos, nós possamos falar, porque só se discutindo positivamente é que se muda de verdade.